Live 2 está aqui. Tô sem retorno. Já tá na hora. Olá, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live do Super Enem. Quero aproveitar também e agradecer a vocês que não puderam nos acompanhar ao vivo, mas que com certeza vão nos acompanhar, né, na hora que chegar em casa. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá valendo. Quem não pode acompanhar ao vivo, acompanha outro horário. Você que acompanhou ao vivo, corre, avisa para os colegas que estão aí, né, ligar, que possam se ligar, que possam nos acompanhar também. Pode assistir outro horário, também pode, sempre acompanhando o canal do CREAD, né, fazer a propaganda, convida outros colegas que possam participar. E, é claro, sempre, né, seguir as nossas redes sociais, seguir as redes sociais do CREAD, do IFCE, também dá um like nessa aula. E a gente vai hoje começar, né, lembrando, né, que a gente vai começar essa aula hoje sobre revoluções sociais e políticas na Europa moderna. A gente vai entrar nesse processo conhecido como a Era das Revoluções Burguesas, né, a influência das revoluções burguesas no mundo ocidental, a influência das revoluções burguesas na composição e na estruturação do modo capitalista, como é que o modo capitalista se tornou efetivamente dominante. Então, assim, é muito forte esse processo que a gente vai trabalhar não só na live de hoje, mas também na nossa próxima live, dada o tamanho, a importância e a quantidade de elementos que a gente tem que abordar nessas revoluções burguesas. Eu quero também aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente, né, aqui no chat, para Camille Wedja, né? Pedir para vocês que estão acompanhando a gente no site que vocês escrevam de onde é que vocês estão acompanhando, né? Fiquem à vontade para mandar perguntas. Então, o chat está aberto aí no YouTube. Eu estou vendo aqui a Ravena está entrando, o Spectre 384, né? Então, peço que vocês também, além de desejar essa boa tarde, assim, que empolga muito a gente, que vocês também avisem de onde é que vocês estão acompanhando, né? A Rosinalda mora na cidade de Calcaia. Obrigado, Rosinaldo. Então, acompanha a gente, né? Fala de onde é que vocês estão acompanhando a gente e, é claro, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? A gente vai procurar aqui, além de abordar a temática que a gente está trazendo, além de trazer os aspectos teóricos, a gente vai também procurar resolver questões, mas, é claro, responder perguntas que efetivamente vocês possam ter. Então, qualquer dúvida, fica à vontade, manda aqui para a gente, tá bom? Então, vamos começar, né? Estou vendo aqui que a galera está entrando, a Fancinete de Fortaleza. Mentes Brilhantes, boa tarde, tudo bom? Prazerzão, Fortaleza também. Então, gente, vamos lá começar, né? Olha só, a Camille Wedja, ela é de Conde, na Paraíba. Que legal, abraço a todo o pessoal da Paraíba. Enfim, daqui a pouco a gente vai conversando com a galera, né? RS Cardoso, eu acho que a Rosinalda tá certo, está com a gente desde o começo, muito obrigado. Então, gente, a gente, né, vai sair agora um pouquinho do chat, vamos focar aqui um pouquinho no conteúdo, nos comentários, né? Daqui a pouco a gente retorna para o site e fiquem à vontade, já podem fazer as perguntas de vocês, tá bom? Então, como eu estava dizendo, a gente vai falar hoje das revoluções sociais e políticas na Europa moderna, né? A chamada Era das Revoluções. Quando a gente fala dessa Era das Revoluções na Europa moderna, a gente vai destacar a Revolução Americana e a Revolução Francesa, tá certo? E a gente pode, inclusive, também incluir a chamada Revolução Industrial, que vai ter início na Inglaterra. As revoluções inglesas, elas também entram nesse contexto da Era das Revoluções, né? Mas só que elas vão estar no século anterior, ok? A gente tem até que tomar esse cuidado para não confundir. Por quê? Porque a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Gloriosa, ela é uma revolução de caráter liberal, vai ser responsável pela implantação do liberalismo na Inglaterra, e a gente vai destacar no 1688 a Revolução Gloriosa, que vai representar o fim do absolutismo na Inglaterra,
e a consolidação e estruturação do modelo parlamentar que se mantém até hoje. Agora, presta atenção no detalhe. A Revolução Inglesa do século XVII, ela é anterior a esse ciclo das revoluções burguesas que a gente vai abordar hoje, que vai acontecer no século XVIII. Outra coisa muito importante que você entenda é que a base ideológica das revoluções burguesas do século XVIII é o iluminismo. Mas o iluminismo, enquanto corrente ideológica, ele se estrutura no século XVIII. Então, eu não posso dizer que a Revolução Inglesa do século XVII, que, portanto, é anterior, ela tem influência do iluminismo. Ela tem influência de ideias liberais, ela tem influência de pensamentos ou ideologias que vão compor o iluminismo, mas cuidado com o aspecto temporal. Por mais que haja uma aproximação, eu não posso dizer que o iluminismo influenciou a Revolução Inglesa do século XVII. O iluminismo ele vai influenciar as chamadas revoluções burguesas do século XVIII. E aí a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, sim, tem forte, importante, marcante influência iluminista. A Revolução Inglesa do século XVII, não. Ok? Agora, também é importante lembrar, e aí eu vou reafirmar isso, que a Revolução Inglesa do século XVII, do ponto de vista político, ela vai implantar o liberalismo político na Inglaterra. E esse liberalismo político ele vai estar muito fortemente presente no ideário iluminista e nessas revoluções, né, burguesas na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. E quando a gente fala do liberalismo político, a gente também não pode esquecer que ele recebe a influência de um pensador ali do século XVII, né, que é o Adam Smith. E esse Adam Smith, né, na verdade, ele tem sua base no liberalismo econômico, mas aquele liberalismo econômico ele vai influenciar a ideia de um liberalismo político. Por quê? Porque eles estão caminhando junto contra o absolutismo. A Inglaterra vai ser um país pioneiro no rompimento com o modelo absolutista já no século XVII, e esse rompimento com o modelo absolutista no século XVII, por meio das revoluções inglesas, vai fazer com que a Inglaterra seja a pioneira naquela que seria a outra grande revolução burguesa do século XVIII, que é a Revolução Industrial. Aí você lembra que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra nesse século XVIII, meio que paralelo com a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, enquanto estouravam, né, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, enquanto estourava ali no final do século a Revolução Francesa, a Inglaterra já vinha com a Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que é uma consequência direta da Revolução Inglesa do século XVII que eu tinha abordado agora. Porque, na prática, aquela Revolução Inglesa do século XVII, aquela Revolução Gloriosa, aquele fim do absolutismo, significava a ascensão do parlamentarismo com o controle da burguesia. E a burguesia tomando o poder, ela vai adotar uma série de medidas que vão facilitar o processo de consolidação do capitalismo que vai culminar na Revolução Industrial do século XVIII. Então, cuidado para não confundir. Revolução Inglesa do século XVII tem sim, é uma revolução burguesa, é o fim do absolutismo na Inglaterra, vai colocar a Inglaterra anos-luz à frente de outros países, à frente dos seus concorrentes, principalmente do ponto de vista econômico, vai consolidar aquela posição da Inglaterra de potência que já vinha sendo construída, especialmente no século XVI e XVII. É só você lembrar que a Inglaterra era a rainha dos mares, é só você lembrar que a Inglaterra fazia negócios com Portugal durante o Brasil colonial, que eram altamente vantajosos para a Inglaterra. Então, tudo isso junto vai consolidar essa liderança inglesa no século XVIII e também no século XIX. Só que quando a gente fala de revoluções burguesas do século XVIII, aí sim, Revolução Industrial, que é um resultado daquela revolução, né, o que foi favorecido diretamente para aquela Revolução Inglesa. Tanto é que no século XVIII, a industrialização é praticamente restrita à Inglaterra, né? Eu aproveito e até lembro, né? Vocês devem estar se perguntando, a Revolução Industrial ela teve duas fases. A primeira fase, cronologicamente, segunda metade do século XVIII, restrita à Inglaterra, as máquinas funcionavam a partir do vapor, obtido através da queima do carvão, o ferro era a matéria-prima,
para essa indústria, né, para essas máquinas, e o setor era basicamente o setor têxtil. Então, nesse século XVIII, enquanto a França passava por um processo revolucionário, enquanto os Estados Unidos passavam por um processo de independência, a Inglaterra vivia essa sua primeira revolução industrial, restrita à Inglaterra, setor têxtil, o vapor era o combustível, a partir da queima do carvão, e também chamada de Idade do Ferro, porque as máquinas eram feitas de ferro. Quando você vai para a segunda Revolução Industrial, que é a segunda fase da Revolução Industrial, é na segunda metade do século XIX. Então, olha a diferença. Primeira Revolução Industrial, século XVIII. Segunda Revolução Industrial, século XIX. Primeira Revolução Industrial restrita à Inglaterra. Na segunda Revolução Industrial, vários países vão se industrializar. Na Europa Ocidental, a França, a Prússia, tá? Os Estados Unidos vão começar a se industrializar. Ora, na segunda metade do século XIX, até no Brasil, eu vou ter aquele surto industrial. Então, olha só, a primeira Revolução Industrial era restrita à Inglaterra, a segunda fase já vai se expandir para outros países. Na primeira Revolução Industrial, relembrando, o combustível era o vapor da queima do carvão. Já na segunda Revolução Industrial, a evolução técnica e tecnológica vai permitir novos combustíveis, o petróleo e a eletricidade. Na primeira Revolução Industrial, praticamente setor têxtil. Na segunda Revolução Industrial, vou ter vários setores, né? A gente vai ter a metalurgia, a siderurgia, a química, os transportes, a gente vai ter o setor bélico. Lembrando também que a primeira Revolução Industrial era o ferro, como a gente já apostou, né? já abordou como matéria-prima, e na segunda Revolução Industrial a gente vai ter a implantação do aço como matéria-prima. Então, voltando aqui no século XVIII, eu tenho a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, e eu tenho a independência norte-americana, que começou em 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. E o que essas revoluções na Europa moderna, no século XVIII, têm em comum? É a base iluminista, o ideário iluminista. Deixa eu só fazer aqui um parêntese, já que eu falei de segunda Revolução Industrial, eu preciso que você se toque de um detalhe importante. Observe que há uma identificação muito grande do desenvolvimento capitalista e industrial com a ascensão política da burguesia. Se você prestar bem atenção, a ascensão política da Inglaterra, da burguesia na Inglaterra no século XVII, deu ou ajudou ou colaborou para o desenvolvimento das condições econômicas que permitiram a Revolução Industrial na Inglaterra e esse pioneirismo no século XVIII. O que a gente vai perceber é que ao longo do século XVIII, principalmente a partir da Revolução Francesa, da Revolução Americana, que é a independência, e na primeira metade do século XIX, as revoluções de 1820, 1830 e 1848, as burguesias vão tomando poder nos vários países. A Revolução Francesa, todo mundo sabe, vai consolidar o ideal interesse burguês, né? Nos Estados Unidos, a burguesia norte-americana vai tomar o poder. E aí o que vai acontecer? As revoluções que a gente vai falar em outro momento, 1820, 1830, 1848, que são revoluções liberais do século XIX, vão significar na prática o fim do absolutismo em diversos países. Portugal, Espanha, né? Na própria Prússia, na Áustria. Né? E aí, o que acontece? Você percebe que a partir dessa segunda metade do século XIX, vários países se industrializaram. Não é à toa, não é coincidência que a gente vai ter a chamada segunda Revolução Industrial, exatamente a partir da segunda metade do século XIX. Perceba, vários países se industrializaram, mas por quê? Porque nesses vários países que a gente citou, a gente vai perceber que as burguesias vão tomando o poder por meio de processos revolucionários que vão derrubando os absolutismos desses diversos países. Então, essas burguesias, ao tomar o poder, vão derrubar o absolutismo em diversos países, vão incentivar o processo de industrialização. Então, não é à toa, não é coincidência que no século XVIII, praticamente só a Inglaterra ter as máquinas, ou seja, a Inglaterra ser pioneira na industrialização, é resultado de, desde o século anterior, a burguesia estar no poder. Também não vai ser coincidência que no século XIX, vários países vão se industrializar, mas vão se industrializar a partir do momento em que as burguesias começam a tomar o poder nesses países a partir de revoluções como a americana, a Revolução Francesa, que a gente vai abordar hoje de forma mais detalhada, e, é claro, as revoluções de 1820, 1830 e 1848, que vão ter esse significado, a superação do absolutismo, a eliminação dos últimos resquícios de absolutismo e a ascensão
de modelos políticos liberais com as burguesias tomando o poder, como eu disse para vocês, em diversos países, tá certo? Ok? Então a gente vai agora, né, de forma mais enfática para essas revoluções norte-americana e francesa, também chamando a atenção para um detalhe, a influência das ideias iluministas. E aí, quando a gente fala de iluminismo, né, vai estar muito fortemente presente essa ideologia nesses processos revolucionários, né? Nos Estados Unidos, a independência é um marco também, porque vai ser a primeira colônia europeia na América a consolidar essa sua independência, né? Então, a América era uma área de colonização europeia, desde a América do Norte até o extremo sul da América do Sul, a gente tem essa dominação europeia, a gente tem essa dominação colonialista que tinha se iniciado no século XVI, né, a partir da chegada de Cabral ao Brasil. Na verdade, no finalzinho do século XV, quando Colombo chega na América Central, já começa aquela dominação europeia, né, sobre a América. Então, a independência dos Estados Unidos ela se torna esse marco. Por quê? Porque é o primeiro rompimento efetivo do pacto colonial. E aí você lembra que esse pacto colonial é pacto entre aspas, porque a palavra pacto, meus amigos, minhas amigas, ela subentende a ideia de que há um acordo, né? Quando, na verdade, não tinha um acordo. O que é o pacto colonial? O pacto colonial é imposição. A Europa, as nações europeias, as metrópoles europeias impuseram esse chamado sistema colonial. Eu nem gosto de usar o termo pacto, eu prefiro usar o termo sistema colonial. E aquele sistema, aquele esquema que vocês já conhecem, um conjunto de relações entre metrópoles e suas colônias. Relações essas que são baseadas no monopólio, ou seja, colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, e na complementariedade, ou seja, a função da colônia é complementar, é gerar riqueza para a metrópole. E aí você lembra daquele esqueminha que tem em todo o livro. Existe aqui a metrópole, existe aqui a colônia, existe o monopólio, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole, existe aquela setinha apontando. A metrópole fornece para a colônia e a colônia fornece para a metrópole. O que é que a colônia fornece para a metrópole? Gêneros tropicais que não tem na Europa. Cana-de-açúcar, algodão, fumo, tabaco e também metais preciosos, né? Ao mesmo tempo, a metrópole ela consome esses produtos que são produtos primários e vende para a colônia e manufatura. Gente, nas colônias era proibido ter fábrica. Aqui no Brasil, enquanto colônia, era proibido ter manufatura. Para quê? Para obrigar a colônia a consumir a manufatura da metrópole, gerando uma balança comercial favorável para a metrópole. Eu costumo brincar, eu falo isso muito para meus alunos. O Brasil colônia ele tinha que fornecer a laranja e tinha que comprar o suco de laranja de Portugal. Aqui não podia ter espremedor de laranja para fazer o suco. Para quê? Para obrigar a colônia a vender a matéria-prima barata. E o que é essa matéria-prima? É a cana-de-açúcar, eu repito, é o fumo, o tabaco, é o algodão. E comprar o produto industrializado. Então, por exemplo, aqui no Brasil não podia ter fábrica de tecido. A gente era obrigado a mandar o algodão para Portugal para comprar o tecido pronto, vindo, né, de Portugal. E outra coisa que os colonos, que a colônia tinha que comprar exclusivamente da metrópole, além dessas manufaturas, eram também escravos. E aí vem também aquela lembrança, né, a escravização de africanos e todo aquele absurdo que foi esse processo de escravização. Muitas vezes até, né, aqui no Brasil se questiona por que a escravização africana e não a escravização indígena, e vem logo aqueles absurdos do tipo o escravizado africano é mais adaptado, que o indígena é preguiçoso. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Ninguém se adapta à escravidão. O principal fator dessa escravização de africanos, né, se sobrepõe à escravização de indígenas no Brasil, é o fator econômico. O tráfico negreiro era altamente lucrativo. Era o lucro que o tráfico negreiro gerava para Portugal que impunha essa supremacia da escravização de negros africanos sobre indígenas no Brasil. Por mais que houvesse proibição, havia escravização de indígenas no Brasil, mas a pressão e a prioridade da metrópole era com a escravização de povos africanos, para ter o lucro do tráfico negreiro, para ter nesse pacto, que não é um pacto, que é um sistema de dominação, uma forma de a metrópole enriquecer mais sobre a colônia, né, explorando a colônia. Então, a independência dos Estados Unidos, ela vai ser o primeiro grande exemplo de, como está colocado aqui no slide, o primeiro grito, né? Vai ser o primeiro grande exemplo de rompimento
Lembrando também, claro, que aqui no Brasil houveram movimentos que questionavam essa dominação metropolitana, inclusive a Inconfidência Mineira, ela recebe, né, essa influência ideológica dos Estados Unidos. Os inconfidentes foram aos Estados Unidos em busca de apoio, tá bom? E aí logo depois a gente pode estar também a Conjuração Baiana, que vai já se inspirar mais na Revolução Francesa, tá bom? Então a gente vai falar dessa independência dos Estados Unidos, dessa Revolução Francesa, né? A gente vai dar uma ênfase nesses dois movimentos, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Qual é o detalhe? A gente começou dizendo para vocês que é muito forte a presença dessa ideologia iluminista, né, nos processos revolucionários da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, né? Mas antes eu quero até abrir um parênteses. O que é que tem de revolucionário na independência dos Estados Unidos? Porque a gente vai assim, ao vivo, aqui a gente vai lembrando de alguns detalhes. A independência dos Estados Unidos ela é revolucionária no sentido político. Muita atenção. Porque quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, quando a gente olha para o ponto de vista social, não há um processo revolucionário, ou seja, não há uma grande transformação do ponto de vista social. A grande revolução observada no processo de independência dos Estados Unidos é a política. Onde é que tem uma revolução política? Onde é que eu tenho uma grande transformação? No rompimento do sistema colonial, numa colônia se tornando independente, e principalmente no modelo político implantado. Modelo republicano, presidencialista, federalista, no modelo eleitoral, né? A gente tem um sistema de eleição que vai levar à escolha dos representantes. Isso rompe com aquela monarquia, né, com que prevalecia na Europa, que quem é que vai ser o chefe político? O chefe político vai ser o filho do atual. E quanto tempo ele vai ficar no poder? Até ele morrer. Então, nos Estados Unidos, nessa recém-nação criada, há uma revolução do ponto de vista político no sentido de você ter uma limitação de tempo, você ter um processo eleitoral para escolha, você ter qualquer pessoa, qualquer cidadão podendo, né, chegar ou alcançar o posto ou os postos de controle político. Agora, essa independência dos Estados Unidos ela é revolucionária, repito, do ponto de vista político, porque do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, você não tem mudança. Principalmente quando você olha para a situação do escravizado. A escravidão foi mantida, a exclusão social, o racismo, inclusive nos Estados Unidos, o racismo muito forte. Né? No século XIX, a gente vai ter uma guerra de secessão, e ao final dessa guerra, esse racismo ele vai se intensificar de maneira muito intensa. Então, muito cuidado para entender que o que tem de revolucionário no processo de independência dos Estados Unidos não é uma revolução em todos os sentidos, mas sim do ponto de vista político, tá bom? E na Revolução Francesa, da mesma forma, a gente vai perceber que apesar de haverem várias situações, né, de transformações, efetivamente vai ser revolucionário do ponto de vista político, sim, com o fim do absolutismo, do ponto de vista social, com o fim de privilégios, né, com a ascensão política da burguesia. A Revolução Francesa ela tem essa amplitude maior que a gente vai poder abordar daqui a pouco, tá bom? Mas fechando esse parênteses, voltando para o iluminismo, uma coisa que eu percebo que ainda há uma certa confusão entre iluminismo e renascimento, tá? E aí, diante disso, eu resolvi colocar aqui essa comparação para que vocês não se confundam. E por que que às vezes há uma certa confusão entre iluminismo e renascimento? Que eu costumo dizer, né, que o renascimento e o iluminismo eles são parecidos, mas não são iguais. Eu repito, eles são parecidos, ou seja, eles têm alguns pontos em comum. E por isso que às vezes as pessoas se confundem. São parecidos, têm alguns elementos em comum, têm alguns pontos em comum, tá certo? Mas não são iguais, tá? Onde é que eles são parecidos? O que tem em comum entre Renascimento e Iluminismo que, de uma forma ou de outra, pode gerar uma certa confusão? Se você lembrar bem, tanto o Renascimento quanto o Iluminismo são identificados com a burguesia. Então, olha só, Renascimento é baseado em valores burgueses. Renascimento é um pensamento, é uma corrente de pensamento que tem identificação com a burguesia. O iluminismo tem identificação com a burguesia. É uma ideologia liberal burguesa. Então, Renascimento e Iluminismo se parecem. Por quê? Porque tem essa identificação com a burguesia.
Outro detalhe importante é que tanto o Renascimento quanto o Iluminismo são baseados na razão, no racionalismo e no empirismo, no experimentalismo. Empirismo é experimentalismo. Razão, racionalismo. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. A razão, ela surgiu ali, né, no mundo ocidental, claro, porque esse modelo racional já era muito forte na Grécia Antiga. Mas no mundo ocidental, na Europa Ocidental, essa razão, ela surge ali no final da Idade Média, né, na chamada Baixa Idade Média, em oposição ao dogmatismo, ok? E o que é racional? Racional é aquilo que você atinge, que você conhece, que você acessa através dos sentidos. Racional é o que eu posso ver, é o que eu posso ouvir, é o que eu posso tocar, né? Então, o racionalismo, ele se opõe a esse dogmatismo. Dogmatismo que é aquela verdade absoluta. Isso é que acontece porque Deus quer. Lembrando também que o dogma, o dogmatismo, isso aqui acontece porque Deus quer, ele se sustenta na fé. A base de sustentação do dogma é a fé. Isso aqui acontece porque Deus quer. Por que eu acredito que isso aqui acontece porque Deus quer, mesmo sem eu estar vendo, sem eu estar pegando, sem eu estar sentindo? É porque eu tenho fé. Então, percebe que o que sustenta o dogma é a fé. O conhecimento racional, ele é sustentado pela experiência, pelo empirismo, pelo experimentalismo. Então, olha só, dentro de uma lógica racional, eu acredito naquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, que eu cheiro, e principalmente aquilo que pode ser comprovado. Até porque, se você prestar bem atenção, o conhecimento dogmático, que é fundamentado na fé, geralmente ele é trazido por um clérigo. Já no contexto do Renascimento, né, e do próprio Iluminismo, vão ser homens comuns, homens da ciência. Então, esses homens comuns, eu chamo de homens comuns desligados da religião, eles vão ter como sustento para o que eles estão trazendo a razão e a experiência. Então, gente, Renascimento e Iluminismo se parecem? Sim. Por quê? Porque são identificados com a burguesia, são baseados nesse racionalismo e nesse empirismo, nesse experimentalismo. Percebeu como eles são parecidos? Percebeu como eles têm algo comum? Então, não precisa confundir, são características comuns. Agora, onde é que eles são diferentes? Onde é que esse pensamento ou esses pensamentos identificados com a burguesia, baseados na razão e na experiência, se diferem? Eles se diferem, para começo de conversa, no período em que eles acontecem. E isso já vai explicar quase tudo. São realidades completamente diferentes. O Renascimento ele vai ser uma forma, um pensamento, uma visão de mundo que vai se desenvolver na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, é aquele processo de superação do feudalismo. É quando o feudalismo começa a entrar em declínio e, obviamente, em paralelo a isso, o capitalismo começa a crescer, começa a ascender. Então, o momento histórico do Renascimento é um momento de transição do feudalismo para o capitalismo, em que o Renascimento, os renascentistas, eles criticavam, eles negavam, eles rechaçavam a Idade Média, o período medieval, né? Eles diziam, inclusive, de forma pejorativa, que a Idade Média é uma idade das trevas, exatamente nessa lógica de negação. Se você prestar atenção, o próprio termo renascimento, ele é um termo de que exala esse preconceito, essa combate, essa negação da Idade Média. Essa Idade Média que eles chamam de Idade das Trevas é um período em que a cultura, segundo eles, esteve nas trevas, esteve na escuridão, né? E aí a arte renasce, né? E inclusive renasce resgatando aquela cultura clássica, que era exatamente a cultura greco-romana humanista, empírica, racional, né? Então o Renascimento ele está nesse contexto de transição do feudalismo para o capitalismo, é um contexto em que o capitalismo está surgindo, é um contexto em que a burguesia ela ainda é pequena, ela ainda está surgindo, ela ainda está nascendo, ela ainda está bebê. E essa burguesia, ela tenta, naquela lógica de fazer com que o capitalismo até sobreviva, ela traz uma ideologia identificada com os seus valores. Quando você olha para o iluminismo, no século XVIII, você percebe que é um momento de um capitalismo consolidado. É um momento em que o capitalismo se torna dominante. O século XVIII é o século da Revolução Industrial. É um período em que a burguesia, se você prestar bem atenção, depois de 3 ou 4 séculos de desenvolvimento capitalista,
capitalismo ele só vai crescer, 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 crescer. Então é lógico que a burguesia vai ganhar tamanho, espaço, prestígio, poder econômico. E aí você vai se tocando que ao longo desses séculos que o capitalismo vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai se consolidando, chega no século XVIII com uma burguesia que tem prestígio econômico, riqueza, poder social, prestígio social, mas não tem poder político. E aí essa burguesia vai querer o poder político. Então você percebe que é uma realidade em que essa burguesia ela está forte, eu costumo dizer que ela está adulta, que ela está madura e que ela tem prestígio social, ela tem poder econômico, só lhe falta o poder o quê? Político. E o iluminismo ele vem com essa base ideológica para esse novo momento da burguesia. Ou seja, percebe que o iluminismo é uma realidade identificada com o capitalismo consolidado, enquanto que o Renascimento era ainda naquele período de capitalismo nascente, a burguesia ainda era fraquinha. Aquela burguesia ela precisava, por exemplo, de uma proteção de um Estado nacional, um Estado absolutista que impõe um monopólio. Né? Por exemplo, eu sou a burguesia desse país aqui, então se eu tenho um monopólio de comércio nesse país, então eu tenho uma proteção do Estado nesse país, é bom para mim, por quê? Porque se eu só quem pode fazer comércio aqui, eu vou crescer, eu vou enriquecer, enriquecer, enriquecer. Entendeu? Então vai ser bom para mim nesse momento. Só que essa burguesia vai crescer tanto que esse país aqui se torna pequeno, ela vai querer vender para outros países. E é que ela vai querer vender para outros países, porque ela cresceu muito graças à proteção, ela agora vai encontrar obstáculos. E aí o que ela vai fazer? Vai combater esses obstáculos. Né? E quais são esses obstáculos? É o próprio protecionismo que a ajudou. É o monopólio que a ajudou, mas agora está atrapalhando. Então percebe que são contextos e realidades diferentes. Né? E aí, ainda olhando para essa tabela, naquele momento de transição do feudalismo para o capitalismo, o Renascimento, né, como eu já disse, ele procura resgatar esses valores clássicos. Já no Iluminismo, e é meio que enfatizando o que eu já falei, no século XVIII, né, já vem essa crítica ao antigo regime. É o que falta à burguesia. O antigo regime é identificado com o absolutismo, com o mercantilismo. Então, faltava à burguesia o poder político. E é o que ela vai buscar nesse contexto, nessa base ideológica iluminista. Né? A nível de atitude, você percebe que no Renascimento, né, prevalece essa valorização da observação da natureza estética, né, a experimentação. Quando você olha para a estética renascentista, ela vem rompendo um pouquinho com aquela estética medieval, já trazendo elementos de sensualidade, da valorização do corpo, o hedonismo, a valorização do prazer, uma estética artística humanista, né, que valoriza o homem. Já quando você vai para o iluminismo, você percebe que há uma, entre aspas, né, evolução nesse pensamento para além das artes. Né? A gente percebe que há uma evolução, principalmente do ponto de vista tecnológico, científico, que vai enfatizar as mudanças tecnológicas que aquele momento necessitava. Então, olha só, você vai ver esse espírito mais crítico, essas leis universais. Destaque aí para a lei da gravitação universal, a lei da oferta e da procura que vai ser aplicada na economia, nessa lei tão óbvia. Se a oferta é alta e a procura é baixa, o preço sobe. Se a oferta é alta e a procura é baixa, o preço cai. Se a procura é alta e a oferta é baixa, naturalmente o preço sobe, não é? Então, além disso, combate ao Estado absolutista que limita o pensamento, que limita a expressão. Tanto é que vem a ênfase na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade política. Então, o iluminismo, ele tem esse quê mais científico, ele tem esse quê mais político, porque ele reflete um outro momento, uma outra realidade. Né? A gente cita aqui também os principais destaques, né, do Renascimento, artistas e cientistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, o Dante Alighieri, o Nicolau Copérnico com a teoria geocêntrica, que vai se opor àquela teoria heliocêntrica. Desculpa, gente, errei. Nicolau Copérnico com a teoria heliocêntrica, ou seja, de que a Terra gira em torno do Sol, e que vai se opor à teoria geocêntrica, que era de que a Terra era o centro do universo e em torno dela girava o Sol e os outros planetas. Quando você olha para o iluminismo, o destaque vem para pensadores, ali você vai ver muito fortemente a questão da filosofia política, né? Você vai ver nomes como Voltaire,
como Montesquieu, que vai defender a ideia de divisão de poderes contra o absolutismo. Montesquieu veio com aquela obra Espírito das Leis, e a divisão dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, né? Jean-Jacques Rousseau, com a concepção de um Estado voltado ao modelo democrático, né? John Locke também, com a concepção de Estado que atende aos interesses da sociedade, né? Então, assim, você percebe que no modelo iluminista, o pensamento ele se amplia e se volta a questões filosóficas, políticas, questões também científicas universais, tá bom? E a gente também cita aqui esse legado, né? O Renascimento ele foi uma revolução nas artes, na forma de pensar o ser humano, quebrando, rompendo com a lógica da Idade Média, com aquela rigidez medieval, né? Já no Iluminismo, a gente vai perceber claramente a influência dessa ideologia nos processos revolucionários, porque, como eu disse para vocês, é só você raciocinar. A burguesia tem prestígio econômico, ela está rica, ela tem poder, ela tem prestígio social, né? Mas ela está se deparando, por exemplo, com o privilégio de nobreza e clero. A burguesia, por exemplo, norte-americana, ela está rica, ela tem poder econômico, mas ela está sendo esbarrada, por exemplo, no pacto colonial que está impedindo ele de fazer comércio com quem ele quer. Então, vem essa lógica, né, iluminista para procurar romper com essas amarras que ainda atrapalham o pleno desenvolvimento burguês, o pleno desenvolvimento capitalista e, acima de tudo, que garantem que a burguesia possa ir tomando poder. E se você prestar atenção no que eu tinha falado no comecinho, as burguesias vão tomando poder e vão cada vez mais desenvolvendo o capitalismo. Está diretamente ligada essa industrialização como resultado de uma grande expansão capitalista a partir dos processos revolucionários que derrubaram regimes absolutistas e que permitiram que as burguesias tomassem os poderes. Então, assim, a gente dá essa lembrança, a gente dá essa enfatizada, né? A gente faz toda essa abordagem nesses primeiros minutos da nossa live para a gente começar a fazer as questões, tá bom? Mas antes de fazer as questões, eu quero mais uma vez lembrar que vocês podem, né, e devem, por favor, incentivar os colegas e colegas de vocês, os amigos, os parentes, ou seja, todo mundo que está fazendo Enem, ou gente que não está fazendo Enem, mas que gosta, né, de estudar, que quer relembrar desses assuntos do ensino médio, ou que vai fazer prova de outros vestibulares, incentiva a galera a acompanhar o CREAD nas redes sociais, acompanhar as nossas lives aqui no Super Enem, seguir o Super Enem nas redes sociais, né? Se não pode participar da live, vai lá no canal do CREAD do IFCE e acompanha a live em outros momentos, tá? Mas não deixa de participar e não deixa de incentivar que as pessoas participem, tá bom? Deixa eu ver aqui, né? A galera estava prestando atenção na live e eu acho que não tem muita pergunta, não. Deixa eu ver aqui. Muita coisa, muita informação, né? E aparentemente não tem pergunta, não. Tem pergunta, pessoal que está assistindo a live? Posso continuar? Eu tô vendo que tem a galera, muita gente assistindo, mas não tem pergunta. Eu quero até aproveitar e agradecer aí a Graça Uchoa, que está dizendo aqui que não está fazendo Enem, mas não vai fazer Enem, mas está revisando. Muito bem, Graça, que bom, né? Seja muito bem-vinda, né? Bom, já que não tem dúvida em cima dessa primeira abordagem, vamos para as questões, né? A Thalita aqui está agradecendo, parece que não tem dúvida, então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que, em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça, né? Então é uma obra aí, uma teoria de justiça, que é uma visão que se expressa nesse texto. A visão expressa no texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? Presta atenção.
A questão, ela está trazendo um texto, que é um texto, inclusive, de 1997, um texto de 30 anos atrás, ou seja, do final do século XX, agora começo do século XXI, que está dizendo que uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que se relacionam entre si, então em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias. Ora, nós, na nossa relação com o outro, existem algumas regras de conduta que a gente entende que são obrigatórias, por exemplo, a gente deve respeitar as pessoas, né? A gente deve respeitar, por exemplo, uma fila, né? São regras de conduta que permitem o bom funcionamento da sociedade. Imagina o caos, né? Vocês já devem ter se deparado com o caos quando a gente não respeita uma fila, né? E é assim, tão simples, quando você segue ali na fila, todo mundo vai ser atendido, né? Mas quando entra aquele caos, aquela confusão, começam se esbarrando, se batendo, pode gerar uma briga, pode gerar uma confusão. Então, a sociedade, e meio que já conduzindo aqui, a sociedade ela tem que reconhecer que para a vida em comunidade, a vida em coletividade, existem regras, regras devem ser estabelecidas e essas regras devem ser respeitadas. Mas também tem um detalhe, se eu não quiser respeitar a regra, e aí? A regra, por exemplo, a regra da boa convivência diz que eu devo respeitar a fila, mas vai o gaiatinho, a gaiatinha e fura a fila. E aí? Tem que ter algum tipo de punição, tem que ter algum tipo de controle contra essas pessoas que não querem respeitar as regras. Porque eu estou falando aqui da fila, que é uma coisa assim, mas eu posso falar de outra coisa, posso falar da propriedade privada. Esse copo aqui pode ser qualquer coisa, é o que veio mais perto aqui de mim, esse computador é meu, porque eu trabalhei por ele, eu comprei, né? Mas aí vem outra pessoa e toma, tira esse copo, tira esse bem, tira esse computador, tira esse carro, ou tira a minha casa. E aí? Ela não está respeitando essa regra. Ou, pior ainda, a vida. Ora, a gente tem a liberdade de chegar e matar, de tirar a vida de outra pessoa. Por que a gente não faz isso? Porque existe uma regra. Existe uma regra que é de não matar, e existe uma punição. Então, a vida em sociedade, como ele está dizendo aqui, é uma associação de pessoas que, em suas relações mútuas, reconhecem certas regras que são obrigatórias. Existem algumas que estão lá bem escritas, bem definidas, como, por exemplo, você não pode matar, porque se você matar esse, você vai ter essa pena, né? Você não pode roubar, define o que é o roubo, porque se você roubar vai ter essa pena. Então, assim, de forma bem simplória, existem essas regras, a gente tem que ter essas regras para a vida em comunidade. E existem algumas regras que nem estão escritas ali, mas que todo mundo tem que seguir, que é, por exemplo, a questão da fila, né? Então, as relações mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada, não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando também é efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. A gente tem que ter também uma regulação e, principalmente, uma compreensão que as pessoas têm dessa regulação, né? Isso trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam, eu aceito que existem as regras, perdão, eu aceito cumprir as regras e parto do pressuposto que os outros também aceitam. Então, essa é uma lógica, é uma visão, pode-se dizer atual, de 30 anos atrás, né? Mas que remete ao século XVIII, quando se discutia, no contexto do iluminismo, as concepções de Estado. Que o que eu quero lembrar para vocês com essa questão aqui? Eu quero lembrar para vocês que começaram a surgir concepções de Estado. Quando? Quando surgiu o Estado moderno, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, começaram a surgir os Estados. Estados entendem Estados como aquelas características do modelo moderno. Governo, leis, território, idioma, né? E aí o Estado que se formou na transição da Idade Média para a Idade Moderna foi o Estado absolutista. E esse Estado absolutista, ele discutia, por exemplo, do ponto de vista ideológico, a gente pode citar, por exemplo, Thomas Hobbes, que discutia a origem desse Estado absolutista como sendo resultado de um contrato.
em que a sociedade abria mão das liberdades que ela tinha, de toda a sua autonomia, e entregava o poder para um elemento todo poderoso, que é um Estado, que é representado por um monstro, a quem todos deviam temer. Esse Estado absolutista ele era muito forte, por quê? Porque era como se fosse um acordo em que toda a sociedade abria mão de todo o seu poder, toda a sua força, para entregar esse poder para que o Estado pudesse colocar ordem no caos que era a sociedade. Porque, segundo Thomas Hobbes, o homem era o lobo do homem. Os homens viviam se matando uns aos outros, né? Então, aquela coisa, para eu me proteger do outro, para eu evitar que o outro me mate ou que use da violência dele contra mim, contra meus familiares, eu entrego para o Estado uma função de regular a nossa relação. Só que a gente entrega dentro de uma lógica que esse Estado ele é todo poderoso. No contexto do iluminismo, vence essa ideia de contrato social. A gente vai identificar essa ideia de contrato social em Rousseau. A gente vai identificar essa ideia de contrato social, né, que a sociedade cria o Estado por meio de, entre aspas, um contrato fictício. A gente vai encontrar em John Locke. Mas o que vai diferenciar essa lógica de Estado e de contrato social nesses pensadores iluministas é que esse Estado ele não é como, por exemplo, o Estado moderno, né, de origem divina. Quem criou o Estado foi Deus, quem colocou o rei no trono foi Deus. Eles vão vir com novas concepções, por exemplo, de que o governo, que o poder emana do povo, emana da sociedade. Ora, que se o Estado foi criado pela sociedade, como diz o Rousseau, o poder do Estado não pode ser exercido em prol de uma minoria. Ele deve ser exercido em prol de quem? Da sociedade, da maioria, né? Então, essa visão aí de uma sociedade, de uma associação, de uma criação de um Estado, ela remete, deixa eu ver aqui os itens, ela remete à letra a uma relação entre liberdade e autonomia, que tem a ver com o liberalismo. Ela tem a ver com a independência entre poder moral e moral do racionalismo. Ela tem a ver com a convenção entre cidadãos e o soberano do absolutismo. Essa visão tem a ver com a dialética entre indivíduo e governo autocrata do idealismo. Essa visão ela tem a ver com a contraposição entre bondade e condição de selvagem do naturalismo. Queria perguntar para vocês que estão acompanhando a gente, ver se quer saber se vocês entenderam. A visão expressa no texto aí tem a ver com qual aspecto do pensamento moderno? Responde aí rapidinho. A, B, C, D ou E? Pessoal que está acompanhando no chat. O Yerley está respondendo. Deixa eu ver. Mais alguém? Ou essa questão ficou difícil? Mentes Brilhantes está dizendo que é A. Olha aí, parece que a questão é um pouquinho difícil, que a gente está com duas respostas diferentes, né? E aí? Gente, eu vou começar pela E, não é? Eu acho que está muito claro quando eu expliquei aqui que a visão do texto ela tem a ver com essa ideia de que a sociedade ela se une, né, em torno de valores, de normas, e essa sociedade, ela, pois é, né, a Leonisa está dizendo que está difícil, então essa sociedade ela se une em torno de valores, ela se une em torno de normas, né? E eu já meio que encaminhei a resposta. Eu vou marcar aqui a resposta, vamos descobrir, é a letra A, e eu vou explicar de uma outra forma. Entenda que nós, seres humanos, nós podemos tudo, né? Como até diz São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente pode, por exemplo, eu posso, por exemplo, chegar e matar uma pessoa aqui do meu lado. Eu posso chegar e matar um cachorro de outra pessoa. Eu posso fazer isso, é a história da liberdade, mas é a questão, eu devo fazer? Não. E por que eu não devo fazer isso? Porque a sociedade reconhece que é um crime. Eu reconheço como crime. Existe uma definição de que é crime. Então, a minha liberdade ela não é plena. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu não posso entrar na casa de qualquer pessoa. Eu não posso chegar aí na sua casa, você que está me ouvindo, chutar a porta, entrar na sua casa e pegar o que eu quiser. Eu não posso nem entrar na sua casa, nem posso pegar o que eu quiser. Quer dizer, para falar a verdade, posso, é só fazer. Mas por que eu não devo fazer? Primeiro, porque eu reconheço que eu não posso fazer isso.
Então, existe um reconhecimento que essa minha liberdade, e é uma frase que eu acho que você já ouviu, a minha liberdade termina onde começa a sua. Então, eu não posso, existe algumas convenções, né? Por exemplo, eu não posso furar a fila, mas existem também algumas legislações, existem leis, eu não posso matar, né? Se eu fizer isso, se eu usar essa minha liberdade plena e absoluta de chegar e matar, eu vou sofrer uma punição. Eu não posso invadir sua casa. Na verdade, aqui tem a questão, se eu quiser entrar, eu entro, mas eu vou sofrer punição. Então, tem que haver um reconhecimento da minha parte, que para viver em sociedade, a gente tem leis, tem regras, e a gente tem que cumprir essas regras. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todo mundo que está nos ouvindo. Então, essa visão, ela tá refletindo sobre essa relação entre liberdade e autonomia. E aí entra um aspecto do liberalismo, né? Vocês entenderam que não existe a liberdade plena, né? Na vida em sociedade não existe liberdade plena. Porque se existisse liberdade plena era o caos. Imagina, eu fico com raiva de você por algum motivo ou não, sem motivo, eu uso a liberdade que eu tenho, vai e te mato. Não tem lei, não tem Estado, não tem governo, não tem nada que possa me punir. O que vai acontecer? Vem alguém que gosta de ti e me mata. Aí vem alguém que gosta de mim e mata quem me matou. E aí, nessa confusão, todo mundo vai se matando uns aos outros. É o que o Thomas Hobbes define como o homem, o lobo do próprio homem. É aquela ideia de que o homem é mau. Então, há uma necessidade de reconhecer. Olha que o Thomas Hobbes ele é absolutista, né? Mas ele vai ser o primeiro cara que vai abordar a necessidade desse contrato social, desse contrato em que a sociedade reconhece que devam existir regras. Só que eu quero lembrar mais uma vez, o Thomas Hobbes ele vai dizer que para estabelecer uma ordem, cria-se um Estado forte, todo-poderoso. Alguns séculos depois, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau diz o seguinte, não, o homem era bom. O que estragou, o que gerou essa confusão entre os homens foi a propriedade privada. Se não tivesse a propriedade privada, não tinha esses crimes. Então, como a gente não pode hoje acabar com a propriedade privada, a gente pode pelo menos criar um Estado, e como esse Estado foi criado pela sociedade, então tem as leis, tem as regras, tem os ditames, o poder vai ser exercido em prol da sociedade. Então, existe essa necessidade de discutir essa relação entre a liberdade plena que a gente tem e a necessidade de abrir mão de parte dessa liberdade para poder viver em sociedade. Entenderam, pessoal? Tá claro agora? Estou vendo aqui, tem uma galera comemorando que acertou, mas realmente essa é uma questão que ela é mais difícil. Então, a gente precisa muito aprofundar essa discussão, tá bom? E quando eu falo de liberalismo, é importante destacar que no contexto do iluminismo, surgiu o liberalismo econômico, que era contra o absolutismo. Perdão, liberalismo econômico era contra o mercantilismo. Então, o que o liberalismo econômico pregava? E aí, baseado em Adam Smith, liberdade de comércio, defesa da propriedade privada, a livre iniciativa e a lei da oferta e da procura. Então, o que deve estabelecer o preço é a oscilação entre a oferta e a procura pelos produtos. Já nesse contexto também vai vir a derivação que é o liberalismo político, que é contra o absolutismo. Então, contra o absolutismo, vem qual a ideia? Absolutismo é o poder real e ilimitado. Então, contra o absolutismo, o liberalismo político prega o que? A limitação de poderes. E aí, limitando esses poderes, vem aquela divisão: legislativo, executivo, judiciário, eleição. Então, não tem mais esse negócio de direito divino. O poder emana da sociedade. Então, eleição, pluripartidarismo, ok? Divisão de poderes. Essas são as características do liberalismo político. Não confunda liberalismo político com liberalismo econômico. E também não pode esquecer que ainda tem o liberalismo individual, que é a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir, né, que é a liberdade de locomoção. Mas aí, novamente, eu volto para esse aspecto. A liberdade, ela não é plena. A gente olha, por exemplo, o liberalismo individual. Existe a minha liberdade de religião. Opa, eu tenho liberdade de religião, mas eu não tenho liberdade de ofender a outra religião. Eu tenho liberdade de expressão, mas eu não tenho liberdade de expressão plena. Por quê? Se eu tenho liberdade de expressão, eu vou chegar e vou dizer, fulano de tal é ladrão. Ora, e o respeito? Lembra que a minha liberdade termina quando a do outro começa? Inclusive, é até interessante essa questão da liberdade de expressão, porque tem gente aí, tem um certo candidato aí que é a coisa mais linda do mundo. Ele vai para os Estados Unidos dizer que se houver liberdade de expressão, se puder mentir, né, ele ganha a eleição, mas aí ele vai no Twitter pedir o nome de quem está criticando ele.
É até contraditório, né? Mas para você ver que a liberdade ela é um bem que deve ser defendido, mas tem que haver um respeito pela liberdade do outro. Eu não posso chegar a dizer que o outro é ladrão, não. Isso eu tenho que provar, porque senão eu é que vou pagar por isso. Ok? Então, primeira questão, item A, de avião. Beleza pura? Vamos que vamos para a segunda questão. Será que é difícil também, hein, gente, essa segunda questão? Hein, Leonise? Será que vai estar difícil também? Diz a segunda questão o seguinte: os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como a de Voltaire, inclusive, né, tem uma frase famosa, François-Marie Arouet, mais conhecido como Barão de Voltaire, ele tem como frase, né, eu posso até não concordar com suas palavras, mas defenderia até a morte o seu direito de dizê-las, né? Então, a ideia de liberdade de expressão. Então, figuras como a de Voltaire e Duclos exortavam seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios do antigo regime, né, do ancien regime, do antigo regime, ele foi se tornando cada vez mais um reduto dos filósofos do alto-iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés se constituem interessantes instituições do espaço público literário, através dos quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Tá? No período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para... Gente, olha o comando da questão. No período iluminista, ou seja, no século XVIII, os espaços sociais contribuíram para... Espera aí, espaços sociais. Aí eu volto aqui para o texto. Quais são os espaços sociais aos quais o texto está se referindo? Os espaços sociais aos quais o texto está se referindo são... Deixa eu ver aqui se o pessoal coloca. Vocês me ajudam aí no chat? Quais são os espaços sociais? Vocês conseguiram identificar? Olha só, o comando da questão é muito claro. Ele se refere aos espaços sociais. A primeira pergunta que eu tenho é: quais são esses espaços sociais? Vocês aí que estão no chat, vocês conseguiram identificar esses espaços sociais? Deixa eu ver. Alguém identificou? Eita, a galera não está querendo arriscar, não, é? Deixa eu dizer para vocês, está fácil. Quais são os espaços sociais? Os cafés. Muito bem, o Yerley já acertou. E qual é o outro? Os salões. Muito bem, Leonisa. Muito bem, Yerley. Show de bola. Olha só. O texto está falando de dois espaços sociais, salões e cafés. E aí, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Café, qualquer um pode entrar. Certo? Café você vai identificar na França, principalmente, na Inglaterra, mas principalmente na França, é muito normal o café. O que é o café? Aquele é como se fosse o bar, como se fosse o restaurante aqui. Ora, por mais caro que seja, eu posso entrar lá no restaurante, bem caro, pedir uma água. Mas querendo ou não, o café é aberto ao público, o restaurante ele é aberto ao público, então usa essa lógica aqui no café, e é como está dito aqui no texto, qualquer um pode entrar. O salão, aí é algo diferenciado. O que é esse salão? Esse salão está identificado com os salões das cortes, com as festas. O salão está identificado com os espaços em que as elites se reuniam para celebrações, para comemorações, para as festas. E uma festa, a gente sabe, tem que ter convite. Né? Às vezes até você consegue entrar de penetra, mas é muito difícil. Diferente de um café, de um restaurante que está aberto, que você pode entrar, né? Por mais caro que seja, entra. Né? O restaurante, ele é mais aberto. O café nessa loja de restaurante, ele é aberto a qualquer um. O salão, não, meu amigo. A festa, aquele ambiente mais fechado, aquele ambiente mais privado, aquele ambiente mais restrito, não é qualquer um que pode entrar.
Então, olha o que ele está dizendo. Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Salão, festa, poderoso. Ele está dizendo que alguns autores e escritores da época do Iluminismo eram convidados para as festas. E eles entravam. Só que se você prestar atenção, eu falei aqui, ó, Voltaire, Carlos François-Marie Arouet, o Barão de Voltaire, né? Ele era da nobreza, certo? Só que, obviamente, ele é de uma nobreza iluminada. Então, os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como mais destacadas, Voltaire e Dux, exortavam seus irmãos. Ora, eu acabei de dizer que o Voltaire era nobre, então ele exortava nos salões, nas festas, nos ambientes de elite, os outros nobres a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios do antigo regime, lembrando que o antigo regime é como os iluministas chamavam, absolutismo, mercantilismo, a intolerância religiosa. Os salões, né, ele foi se tornando cada vez mais redutos dos filósofos do auto-iluminismo. Tipo assim, tinha uns filósofos mais destacados, que deixavam os cafés, ou seja, os ambientes mais abertos, mais populares, para tipos inferiores. Então, claramente, tem aí uma divisão. Tinha os filósofos iluministas chamados de alto, esses frequentavam os salões, e até usavam essa frequência nos salões para poder difundir as suas ideias entre os seus. Mas eles vão se diferenciar dos que estão nos cafés, que são aqueles, digamos, mais populares, mais ligados ao povão. Então, com efeito, os cafés se constituíam na antítese lógica dos salões, na oposição. Cafés eram abertos a todos, a um espaço público literário, através dos quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam. O alto, que eram aqueles filósofos mais respeitados, discutindo lá naqueles ambientes mais abertos, tá bom? Então, no período iluminista, os cafés e os salões contribuíram para. Presta bem atenção, é todo mundo que vai para o salão? Não, você vai para o salão, o auto-iluminista. O auto-iluminista, aqueles filósofos mais respeitados, eles deixaram de andar nos cafés. Então, começa a haver essa separação. Começa a haver a resposta? Segregação. Há uma segregação, sim. Ora, se alguns filósofos, se alguns pensadores frequentam salões e deixam de frequentar cafés, eles estão se diferenciando, eles estão se separando. Porém, tem um lado bom. Qual é o lado bom? É que, querendo ou não, esses altos iluministas que estão entrando nos salões, eles estão fazendo circular mais as ideias iluministas. Então, é que muitos nobres vão se engajar e vão aderir às ideias iluministas. Então, realmente, letra A de avião, ok? Os outros itens, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Tem alguma dúvida nos outros itens? Ficou claro para vocês que essa dicotomia, né, de espaços, cafés e salões, ao mesmo tempo que gerava essa segregação, separação, essa divisão, elas traziam também uma possibilidade de ampliar os espaços de difusão das ideias iluministas. Ok? Beleza? Dúvidas? No dúvidas? No dúvidas no chat. É sempre importante, né? Vocês percebem que a gente interage muito com o chat, porque é importante a gente saber se a galera está entendendo, se a galera está acompanhando o raciocínio. Então, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Para perguntar, sempre um prazer. E você que não está acompanhando ao vivo, se tiver alguma dúvida, pode também mandar mandar mensagem aqui para o Super Enem, o e-mail do Super Enem, ou lá no chat do Super Enem, lá no Instagram, nas redes sociais. Manda a mensagem que eles fazem chegar na gente e a gente dá um jeito de responder para vocês, tá bom? Beleza pura. Vamos para a próxima, questão 3. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente se deparavam os senhores.
Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista, em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiriu um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Ok? E aí fala aqui do texto, né? A colônia enferma e a saúde dos povos, a medicina das luzes e as informações sobre as enfermidades na América Portuguesa. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Olha que interessante. Um primeiro ponto, né, que eu gosto sempre de destacar, esse texto ele começa citando, né, as pessoas escravizadas como escravos, e lá no finalzinho, a última parte é que ele vai falar de escravizados. Gente, é uma coisa que a gente tem que abordar muito, né? A gente sempre até tem que tomar cuidado, até mesmo na redação, nos textos, principalmente nos diálogos, o termo escravos, né? Nós devemos evitar o termo escravo, porque, na verdade, essas pessoas, elas foram pessoas escravizadas. Primeiro que são pessoas, são seres humanos. E segundo que elas não se tornaram escravas por querer, né? Elas foram escravizadas, elas perderam a sua liberdade, elas perderam a sua autonomia, elas perderam a sua dignidade. Então, o termo adequado, e a gente, inclusive, tem que se policiar, escravizados, assim como indígenas, né? A gente sabe que o termo índios é extremamente preconceituoso. O termo índios é originário porque o Colombo, quando chegou na América, achou que tinha chegado às Índias. E aí chamou de índios os nativos. Então, começou a se identificar os nativos como índios, quando, na verdade, são povos nativos, são povos originários. Eu acho que o termo, inclusive, mais adequado é povos originários, ok? Então, só que essa questão ela está abordando uma situação interessante. Os senhores, eles se deparavam com doenças. Lembra que no processo de sistema colonial, que eu inclusive falei aqui no começo da nossa live, né, o tráfico negreiro era uma atividade altamente lucrativa. Então, as metrópoles traziam pessoas escravizadas da África para vender, especialmente a metrópole portuguesa. Só que vinham os colonizadores europeus, vinham as pessoas escravizadas, normalmente do continente africano, e se deparavam com doenças restritas ou identificadas com essa região, né? As chamadas doenças tropicais, doenças inclusive que eram incomuns na América, né? Não custa lembrar que, por exemplo, a gripe, piolho não tinha aqui na América antes dos europeus chegarem, tá certo? Assim como também não tinha rato, barata, assim como também não tinha boi, carneiro, né, ovelha, cavalo, foram trazidos pelos colonizadores, tá bom? Porcos, galinha e etc. Galinha de Angola, né, que a gente chama aqui no Ceará de capote, mas enfim. Então, olha só, para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam as pessoas escravizadas era algo com que cotidianamente se deparavam os senhores. E por que que os senhores se preocupam com aquela pessoa escravizada doente? Ora, por um motivo simples, não é porque ele quer o bem, não é porque ele quer a saúde dessa pessoa escravizada, não. É porque é prejuízo para ele. Aquela pessoa escravizada ali, se ela deixa de trabalhar, se ela deixa de produzir, é um prejuízo para o senhor. E se aquela pessoa escravizada morre, é também um prejuízo, por quê? Porque aquela pessoa escravizada é vista como uma mercadoria, ele pagou por aquela pessoa. Ou mesmo que ele não tenha pago, é considerado um bem. É um bem que ele pode vender, que ele pode negociar. Então, perder aquela pessoa escravizada é vista como prejuízo. Então, a preocupação com a doença não tem a ver com questão de solidariedade, com humanidade, não. Tem a ver com a questão econômica mesmo, é interesse econômico, é porque é prejuízo. Então, quando ele fala aqui nesse texto que o saber médico, né, chegando aqui nessa quinta linha, né, até voltando aqui para a terceira linha, aliás, voltando para a segunda linha, né, tinha as doenças que atingiam os escravos e escravizados. Em vista disso, na segunda linha, uma série de obras dedicadas à administração de escravos, né, de pessoas escravizadas, foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra
escravista em convergência com o iluminismo. Lembra que o iluminismo tem a ver com aquela questão da ciência, né? Então, nesse contexto, o saber médico adquiriu um papel importante. Por quê? Porque era um instrumento, era encarado como um instrumento fundamental do desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca, o europeu que vinha para cá, mas também na população escravizada. Qual é a importância da medicina? A importância da medicina é porque doenças têm impacto, especialmente na mão de obra. E qual é o impacto? É como eu disse para vocês, perder uma pessoa escravizada para uma doença significa prejuízo econômico, significa perder o que eles consideravam uma mercadoria. Significa perder, por exemplo, dinheiro caso tenha pago, ou dinheiro sendo a partir da concepção de que aquilo ali é um bem que pode ser comercializado. Significa perder produção. Aquela pessoa ali, ou morta, ou adoecendo, se ela está doente, ela não vai trabalhar. Então, é uma questão de prejuízo econômico. Então, está muito clara a importância aí da medicina. Em que sentido? No sentido econômico. A preocupação é com o prejuízo que pode gerar uma doença numa pessoa escravizada. Então, de acordo com o texto, a importância da medicina, né? E aí tem muito a ver com a lógica iluminista, com aquela questão da ciência, da necessidade de identificação, né, desses problemas que afligem as populações locais, né? É o interesse econômico das elites, especialmente as elites coloniais, tá certo? Eu vi aqui que tem uma pessoa que disse assim, pode ser a letra E. Pode não, sabe por quê? As metrópoles, elas não têm, em relação à colônia, interesse emancipador. Emancipar é sinônimo de independência. Então, quando você vê a palavra metrópole e emancipação juntas, né, se elas estão assim convergentes, está errado. Metrópole é contra a emancipação da colônia. A palavra emancipação ela pode combinar até com a colônia, dependendo do movimento em prol da emancipação. Mas não combina com a dominação metropolitana. A dominação metropolitana, ela, na verdade, vai ser contra essa emancipação, tá bom? E também não está a preocupação também não é absolutista, né? Não é absolutista, perdão, abolicionista, perdão, como diz o item C. Não, não estou preocupado, eu estou preocupado com a saúde daquela pessoa escravizada, segundo a visão do texto, porque se ele morrer ou se ele adoecer, vai me dar prejuízo. Então, eu que sou dono desse escravizado, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que cuidar minimamente da saúde dele, né? Para eu não ter prejuízo. Né? E aí, essa é a lógica também iluminista, que é uma lógica científica. É valorizar a medicina exatamente em prol do atendimento às demandas econômicas do capitalismo, da burguesia, dessa elite capitalista. Ok? Então, terceira questão, letra A, de avião. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Vamos agora, né, abordar mais especificamente a independência dos Estados Unidos. Eu não vou repetir, a gente já tinha abordado no começo para vocês, né? A gente deu aquela ênfase na importância histórica da independência dos Estados Unidos, né? Lembrando, né, que o processo revolucionário vai ter uma revolução, vai ser revolucionário do ponto de vista político, a gente já viu isso, né? Mas agora a gente vai dar aqui uma enfatizada naqueles aspectos mais factuais relacionados à independência dos Estados Unidos. O que aconteceu? Em primeiro lugar, o que se tornou Estados Unidos da América, né, após a independência em 1776, era o que era conhecido como as 13 colônias inglesas. A Inglaterra tinha uma área de dominação na costa leste dos Estados Unidos, perdão, da costa leste da América do Norte, né? Então, o que nós chamamos de Estados Unidos, na verdade, eram as 13 colônias inglesas da América do Norte, ali, se você olhar bem, ali no mapa dos Estados Unidos, essa parte mais ao leste, ou seja, a parte que é banhada pelo Oceano Atlântico, ali que vai de Nova York até ali mais ou menos a Virgínia, né? A Flórida, por exemplo, não pertencia. E ali eram 13 colônias que eram subdivididas em colônias do norte, do centro e do sul. As colônias do norte e do centro eram chamadas de colônias de povoamento, e as colônias do sul eram as colônias de exploração. E é importante você observar essa subdivisão, por quê? Porque no sul foi instaurado pela Inglaterra o chamado sistema colonial, né? Sistema colonial que visava fazer com que a colônia abastecesse a metrópole de gêneros tropicais, produtos primários. Mas você não pode esquecer
Eu dei uma parada que eu acho que caiu a internet, viu? Tá oscilando? Aqui caiu. E aí, eu continuo, que eu vi que rodou aqui. Continuo? Dá para continuar? Bom, a gente vai aqui continuar, tá certo? A internet deu uma osciladinha, mas a gente vai continuar, vai ficar gravado. Caso tenha caído, vocês podem continuar acompanhando em outro momento, tá bom? Então, assim, existem as colônias do norte e do centro e as colônias do sul. As colônias do sul foram submetidas ao sistema colonial. Mas por quê? Porque se você prestar atenção, do ponto de vista climático, as colônias do norte e do centro tinham um clima mais temperado. Era um clima parecido com o clima da Europa. Era um clima que não dava para produzir, por exemplo, produtos tropicais. E naquele contexto do colonialismo do século XVI, se buscavam produtos tropicais, né? Então, a verdade, sabe qual é? É que a Inglaterra não estava muito aí preocupada com o norte do centro, e o centro não. Tanto é que foi uma área ocupada normalmente por pessoas que fugiam de perseguições religiosas. Então, o norte e o centro... Eu estou continuando aqui, vai ficar gravando, né? Continuo. Hã? Não, o slide está aqui. Ah. Aí como é que vai fazer? Vocês vão cortar e depois vão deixar lá a gravação, é? Tá transmitindo. Aí. Não tá? Tá, não, ó. Caiu a internet aqui, ó. E aí, Timba, tá transmitindo? Tá transmitindo? Tá. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Uhum. Então vocês aí que estão nos acompanhando ao vivo. Teve uma quedinha aqui de internet, mas a gente já tá resolvendo aqui, tá bom? É mesmo. Pronto, então, como eu vinha falando para vocês, tá certo? Peço perdão aí, houve um pequeno problema técnico aqui. Aparentemente a internet voltou. Então, como eu estava dizendo, essas colônias do norte e do centro, elas tinham mais autonomia, né? Eram colônias que se baseavam na pequena propriedade, na produção de vários produtos para subsistência, reduzidíssima mão de obra escravizada, ou seja, predomina o trabalho livre, diferente do que acontecia nas colônias de exploração do sul, que eram baseadas em latifúndio, monocultura, plantation, escravidão. Então, o que aconteceu é que as colônias norte do centro elas tinham muita autonomia, inclusive, de fazer comércio com outras regiões, tanto da África, como da Europa, como da América Central. Tá? Nesse sentido, o que aconteceu? Quando a Inglaterra enfrentou a França numa guerra, a Guerra dos 7 Anos, ela acabou tendo prejuízos econômicos e aí foi buscar amenizar esses prejuízos econômicos como através da imposição de taxas, de tarifas, de monopólios às colônias. Né? Isso acabou revoltando os colonos, né? E aí a gente cita, por exemplo, lei do selo, lei do chá, e aí os colonos começaram a questionar isso. Por quê? Porque era imposto por um parlamento no qual eles não tinham participação. Eles estavam influenciados pelas ideias iluministas. Eles queriam ter participação política. Eles não consideravam que fosse legítimo um governo que tirasse a liberdade de comércio deles, a liberdade que eles tinham, né? Que impusesse taxas, que impusesse impostos para eles, sem que eles tivessem participação política nesse parlamento, nesse governo. Eles questionavam a legitimidade da dominação britânica sobre eles. Né? Inclusive, tem esse famosíssimo lema
não a tributação sem representação. Então, a Inglaterra vai reagir, vai mandar tropas, os norte-americanos acabam rompendo, né, através da declaração de independência, né, e a partir desse rompimento vai haver uma guerra em que os Estados Unidos vão procurar consolidar essa sua independência, vão receber o apoio da França, que era inimiga da Inglaterra, e aí, né, por meio desse conflito, os Estados Unidos acabam conseguindo consolidar a sua independência. E aí tem essa base filosófica, né, do John Locke, que esses homens vão ter direitos chamados direitos naturais, que vão estar presentes na Constituição norte-americana, né? Destaque aí para a vida, para a liberdade, a busca da felicidade, tá bom? Então, a partir dessas ideias, a gente vai para a próxima questão, que diz o seguinte: nós temos essas verdades como evidentes por si mesmas, né? Estão presentes na Constituição dos Estados Unidos e baseado na ideologia ou na teoria de John Locke. Então, nós temos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens nascem iguais, que o seu Criador os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a chegar a calo ou de aboli-lo, instrui um novo governo, que fundará sobre tais princípios, e de que ele organizará os poderes segundo as suas formas que lhe pareçam mais próprias, para garantir a sua segurança e a sua felicidade. Olha o que diz a Declaração de Independência, que se o governo não está atendendo às necessidades da população, da sociedade, ela tem o direito de se revoltar e até de mudar esse governo, né? Então, isso vai bater de frente com os princípios, né, do regime absolutista, em que o rei tudo pode, faz tudo o que quer, vai ficar lá até o dia que ele quiser, até o dia que, na verdade, que ele morreu, que Deus quiser. Não, essa declaração, ela é um manifesto claro de que o poder deve ser exercido em prol da sociedade. Por quê? Porque reconhece que foi a sociedade que instituiu esse poder. Portanto, se a sociedade instituiu, ela tem o direito de fazer exigências e também de até alterar um governo que não atenda às suas necessidades, tá bom? Sobre o documento, é correto afirmar que, né, então, a partir desse documento, eu posso dizer que a separação das 3 colônias inglesas da metrópole foi ilegítima, considerando o documento? Não. Considerando o documento, essa separação foi legítima. Sabe por quê? Porque, segundo o documento, segundo a própria, e eu mostrei isso nos slides anteriores, a própria concepção, eles não queriam aceitar taxações de um governo que eles não tinham representação. Então, a separação das 3 colônias, ela foi legítima. O documento deixa isso muito claro. Letra B, o rompimento dos laços políticos e econômicos com a metrópole baseou-se nos princípios iluministas e deu às ex-colônias o direito de serem estados livres com o consentimento da população. A população constitui o governo. A população consente quem são os seus governantes. Mas a população tem o direito de substituir esses governantes, já que eles estão lá porque a população consentiu, né? Então, o texto está muito claramente relacionado com esse item B. Letra C, a quebra das relações entre as 3 colônias e a metrópole tem a sua legitimidade baseadas nos princípios do antigo sistema colonial? Não, porque o antigo sistema colonial é baseado exatamente em quê? No monopólio. Na colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, né? Não existe essa igualdade de relações, então está errado. Item C. O documento ele é baseado nos princípios iluministas fundados na vida, liberdade e procura da felicidade, sustentam os novos estados livres e independentes com o consentimento da elite da metrópole. Não existe esse consentimento da metrópole, né? Pelo contrário, a metrópole, no caso específico, até da Inglaterra, vai fazer uma guerra de independência para impedir essa independência. E os direitos inalienáveis como a vida, a liberdade e a procura da felicidade referem-se tanto ao povo das colônias como da metrópole, preservando assim sagrados vínculos coloniais. Não vale também, principalmente esse final, de preservação de vínculos, pelo contrário, a ideia é romper esses vínculos, tá bom? A questão 5
traz também um texto do Thomas Paine, né, da de senso comum. A sociedade é uma bênção, mas o governo, mesmo em seu melhor estado, é apenas um mal necessário. Opa, o governo é necessário, olha aí. No seu pior estado, ele é um mal intolerável, pois quando sofremos ou ficamos expostos por causa de um governo às mesmas desgraças que poderíamos esperar em um país sem governo, nossa calamidade pesa ainda mais ao considerarmos que somos nós que fornecemos os meios pelos quais sofremos. Há algo de muito ridículo na composição da monarquia. Primeiro, ela exclui um homem dos meios de informação, mas lhe permite agir em casos que requerem capacidade superior de julgamento. A posição de um rei o aparta do mundo, o separa, o distancia. No entanto, a atividade de um rei exige que ele conheça perfeitamente o mundo. É aí a contradição que ele está apontando, né? Com isso, as diferentes partes, opondo-se de forma antinatural e destruindo uma a outra, provam que essa figura é absurda e inútil. Olha que crítica ele faz à monarquia. Então, o trecho acima foi retirado do panfleto Senso Comum e Direitos do Homem, publicado em 1776, com a autoria assumida por Thomas Paine. Essa obra causou uma grande reação pública a partir do texto, e você vê que o texto é uma crítica muito pesada à monarquia, é uma crítica muito pesada à monarquia, especialmente à monarquia inglesa, né? E quando ele faz essa crítica, obviamente ele está se levantando contra a dominação inglesa, né? Sobre as chamadas 13 colônias que viriam a ser os Estados Unidos da América. É importante destacar que esse texto ele enfatiza o distanciamento entre o rei e a realidade, e ele chama a atenção para essa contradição. O rei está distante da realidade, mas muitas vezes ele é chamado, né, para atender ou interferir nessa realidade da qual ele não conhece. Você pergunta, mas professor, mas lá não é uma monarquia parlamentar? Sendo lá uma monarquia parlamentar, quem governa não é o parlamento? É verdade. Só que o rei, na monarquia parlamentar inglesa, ele tem a função de dissolver o parlamento. E essa função ele exerce quando, principalmente, há alguma instabilidade política. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a própria crítica que ele faz ao modelo de monarquia, ao defender o modelo que se busca implantar lá naquela nova nação, que seria os Estados Unidos, que é um modelo em que o poder não emane de uma monarquia hereditária, mas que o poder emana, o poder vem, ele é constituído a partir da vontade dos governados, ou seja, um poder do povo, um poder democrático. Então, o texto, né, a partir do texto das informações, é correto dizer que o autor, letra A, apresenta a monarquia como um mal necessário e a figura do rei absolutista como absurda e inútil, contudo, inquestionável, Paine se tornou o principal nome contrário à revolução. São dois grandes erros absurdos. O primeiro é dizer que ele fala que a monarquia é inquestionável porque o é, e o segundo é que ele é um grande, digamos assim, nome entusiasta, né, apoiador da independência dos Estados Unidos. Então, letra A está errada, a letra B estabelece uma relação direta entre sociedade e governo, abrindo espaço para debates acerca do mau governo. O panfleto tornou-se uma base teórica importante para a Revolução Americana. Já falamos isso, já abordamos isso. Lembrando que essa questão é da Unicamp, por isso que ela só tem 4 itens. Ela não é uma questão do Enem, é da Unicamp, né? Por isso que ela só tem os 4 itens. Então, demonstra como regimes autoritários favorecem os meios de informação. Não é isso. Pelo contrário, regime autoritário, inclusive, limita a informação. E letra D considera que sociedades com e sem governos têm os mesmos benefícios. Também absurdo, também não está correta esse item D. Tá bom? Então, B de bola. E a gente pode partir aí para a nossa última questão, que se baseia na Revolução Francesa, né? E aí a questão ela começa com essa chargezinha que mostra o camponês, né? O trabalhador, o terceiro estado, carregando nas suas costas o peso da nobreza, né? Carregando nas suas costas o peso do Estado francês, o peso do clero francês, né? Carregando o primeiro e segundo Estado, no sentido em que ele sustenta com seu trabalho toda essa estrutura, né? Então tem aí o primeiro texto atribuído ao rei absolutista Luís XVI, o Estado sou eu.
E o segundo texto, né, que é atribuído ao abade Sieyès, que é contrário ao absolutismo, a nação é anterior a tudo, ela é a fonte de tudo. Sua vontade é sempre legal, na verdade, é a própria lei. Então, no primeiro texto, a gente tem um rei dizendo que ele quem manda em tudo, que ele personifica o Estado, que ele pode tudo. E no segundo, ele está dizendo que a nação, ou seja, a sociedade, a estrutura, é que deve prevalecer. A lei que deve prevalecer é a lei da sociedade, né? É a lei do povo. Então, os textos apresentados expressam a alteração na relação entre governantes e governados. Da fase atribuída ao rei Luís XIV, típica do absolutismo, até o pronunciamento de Sieyès, o representante das classes médias integrando o terceiro Estado francês, percebe-se uma mudança, decorrente de quê? Da associação entre a vontade popular e a nação, ou seja, o poder deve atender aos interesses da sociedade e não de um rei, de um déspota, de um soberano, de um poder totalmente ilegítimo, ok? Aqui, com essa questão, letra B de bola, a sexta questão, encerro essa minha participação, encerro essa live. Eu agradeço a vocês que estão nos acompanhando, peço perdão aí pelo problema técnico que a gente teve e desejo para vocês muito sucesso e a gente se encontra nas próximas lives e nos próximos eventos do Super Enem. Obrigado, gente. Forte abraço. Fiquem com Deus.